paciente que chegou na internação e em casa ele estava se alimentando normalmente, ele estava bem, aconteceu algum episódio, o paciente foi atropelado, teve uma queda, enfim, e chegou na internação com um quadro estável, digamos assim, a gente pode esperar um período aí de 2 dias para ver se esse paciente consegue se alimentar, tem interesse em se alimentar de forma espontânea. E se isso não acontecer, a gente introduzir uma alimentação aí, seja através do estímulo com orexígenos, uma alimentação assistida. Então, a partir do período aí de 4 dias que esse paciente não se alimenta, já é um processo clínico que precisa de atenção. Bom, hoje a gente já sabe que uma musculatura bem preservada, bem desenvolvida ali, ela é um dos fatores que determinam se o paciente ele vai ter uma sobrevida e um sucesso no tratamento, uma longevidade, ou se é um paciente que vai viver menos. E por que isso acontece? Hoje a gente já sabe que a musculatura ela produz ali metabólitos que ajudam tanto na questão da microbiota intestinal, auxilia aí com uma reserva de aminoácidos para o sistema imunológico, para a produção de hormônios, produção de enzimas. Então, a nutrição, ela vai auxiliar de uma forma extremamente positiva, né, na evolução desses pacientes, porque é através dela que o paciente vai receber todos os nutrientes necessários que vão servir como fonte de energia para as demais células do corpo trabalharem de forma adequada para que os órgãos, o sistema imunológico, consigam reagir de uma forma adequada frente aos tratamentos medicamentosos. O profissional saber identificar o time correto para entrar com a alimentação e qual é a alimentação adequada, a quantidade desse alimento, né, a porcentagem ali das calorias que esse animal precisa receber frente à situação clínica atual. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Olá pessoal, todos sabem que a internação de um animal de estimação é sempre uma preocupação, tanto para os responsáveis quanto para o médico veterinário. E uma das grandes perguntas que fica é como será a alimentação do paciente internado? E por isso que para a entrevista de hoje trouxemos uma especialista no assunto nutrição do paciente internado. Meu nome é Kellen Oliveira e serei a host do episódio de hoje. Hoje vamos conversar com a médica veterinária Maiara Massafera, a quem, de início, eu já agradeço por aceitar o nosso convite. A doutora Maiara é graduada pelo Centro Universitário de Jaguariúna e tem pós-graduação em Nutrição e Formulação de Alimentos para Cães e Gatos pelo Instituto Angélica Kish. Seja muito bem-vinda, Maiara, e para os nossos ouvintes te conhecerem melhor, conta para a gente, né, aí como foi a sua trajetória, né, como que você chegou até a nutrição e nutrologia de cães e gatos, em especial nesse segmento, né, que é um segmento muito importante que a gente observa que está crescendo cada dia mais, do paciente hospitalizado. Exato. Bom, olá para todo mundo. A minha trajetória dentro da nutrição, ela começou lá em 2016, quando eu ainda estava na faculdade. Então, eu estava no meu 3º ano e eu comecei a buscar, né, estágios, enfim, dentro da veterinária, mas um pouco fora
da parte de clínica, de cirurgia, que era o que a gente basicamente via muito na faculdade. E aí eu iniciei a minha trajetória dentro de uma empresa onde eu comecei a aprender a nutrição de animais de produção, então não tinha nada a ver com isso. Trabalhava com nutrição de bovinos, equinos, suínos, aves, enfim. E eu fiquei nessa empresa até 2019, que foi quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo a parte da nutrição de cães e gatos. Então, em 2019, eu resolvi sair da empresa e voltei a fazer plantão, naquela loucura de clínica. E eu comecei a ver que a nutrição dos pacientes dentro das internações, dentro dos hospitais, era absurdamente negligenciada. Que eu lembro de pacientes que às vezes ficavam 5, 6 dias dentro de uma internação e às vezes era 5, 6 dias sem se alimentar de praticamente nada. Então isso foi um ponto que começou a me chamar muito a atenção e aí eu comecei a estudar mais a fundo, né, a importância da nutrição para a saúde intestinal, a importância da nutrição para a recuperação desses pacientes. E aí, né, fiz pós-graduação, fiz cursos na área e hoje eu trabalho, né, uma boa parte aí do meu trabalho no dia a dia é voltado para esse cuidado da nutrição do paciente internado. Legal você ter comentado isso, porque você é uma das primeiras minhas entrevistadas que já vinha, né, pensando em nutrição, mesmo não sendo nutrição de cães e gatos, mas já vinha pensando em nutrição desde a graduação. No geral, né, as pessoas pensam na nutrição depois já da graduação. Então, às vezes, assim, não aguento mais plantão, aí vou fazer uma pós em nutrição e vai apaixonando pela nutrição. Então, bem legal, né? Porque é uma diferença que a gente vê. Como eu tinha comentado, eu já comentei, né, com outros entrevistados a respeito, né, da falta da disciplina de nutrição de cães e gatos, né, em várias instituições, praticamente assim não tem uma pincelada só, né, mas geralmente assim a nutrição mais forte, sem dúvida, é a de animais de produção, né, então aves, suínos, bovinos, né, mas muito legal esse compartilhamento seu. E para a gente dar introdução ao nosso assunto central de hoje, né, que é o paciente hospitalizado, por que a avaliação nutricional ela tem que fazer parte da admissão do paciente internado? Bom, primeiramente porque a desnutrição ela é um fator que vai interferir de forma muito negativa na resposta do paciente frente à doença que ele está enfrentando. Então, o paciente desnutrido, ele não consegue se recuperar de forma adequada, então, em processos de cicatrização. A ação do sistema imunológico, ela fica extremamente comprometida quando esse animal não está recebendo alimentos ali de forma adequada, então aminoácidos, minerais e vitaminas. Então, a nutrição, ela é um fator que ela precisa ser considerada e avaliada no paciente no momento que ele está dando a entrada nessa internação, para que a gente já comece a pensar em possíveis, né, futuros aí, planejamentos nutricionais para a gente auxiliar nesse processo de recuperação do paciente. Lembrando, né, Mayara, que a avaliação nutricional, ela faz parte, né, hoje ela é o 5º sinal vital. Exato. Né? Então, e sempre que o mesmo animal não vindo para uma consulta, um check-up, né, é ideal que o profissional médico veterinário avalie, né, essa questão da score de condição corporal, quantidade de alimentos, que tipo de alimentos, né? E como você falou muito bem aí, do paciente hospitalizado, isso, né, uma obrigatoriedade. Né? Exato. E quando que o profissional que está acompanhando esse paciente que já está internado, ele deve se preocupar, por exemplo, com a hiporexia, anorexia, quando que elas vão realmente representar um risco clínico para o paciente? Essa dúvida ela é muito interessante porque muitas vezes dentro de uma internação a gente acaba esquecendo de questionar como que esse animal já estava antes de entrar nessa internação. Então, se esse paciente já chegou para o hospital, para o clínico, em um quadro de anorexia ou hiporexia, que está durando aí mais de 2 dias, por exemplo, ele já é um paciente que ele já chega, né, nesse quadro, nesse processo de internação, com uma subnutrição.
Então, é um paciente que o clínico ele deve ficar atento, porque desde o momento em que esse paciente seja estabilizado hemodinamicamente falando, por exemplo, se é um paciente que chegou desidratado, a partir do momento que ele já foi hidratado, que ele já recebeu medicamento para dor, já foi estabilizado com relação à pressão arterial, recebeu medicação para vômito, náusea, enfim, ele já foi estabilizado frente à condição clínica que ele chegou. Se esse paciente já entrou na internação com um quadro de anorexia ou hiporexia, esses cuidados nutricionais eles já precisam iniciar, porque ele já está em um quadro delicado, digamos assim, de subnutrição. Então, esse paciente, por exemplo, poderia receber o uso ali de orexígenos, por exemplo, para estimular uma alimentação voluntária. E se dentro de 24 horas esse animal não demonstrar interesse em se alimentar de forma espontânea, ele recebeu uma alimentação assistida ou uma passagem de sonda, seja ela nasoesofágica ou nasogástrica, por exemplo, para que essa alimentação já comece a ser ofertada. Se é um paciente que chegou na internação e em casa ele estava se alimentando normalmente, ele estava bem, aconteceu algum episódio, o paciente foi atropelado, teve uma queda, enfim, e chegou na internação com um quadro estável, digamos assim, a gente pode esperar um período aí de 1, 2 dias para ver se esse paciente consegue se alimentar, tem interesse em se alimentar de forma espontânea, e se isso não acontecer, a gente introduzir uma alimentação aí, seja através do estímulo com orexígenos, uma alimentação assistida. Então, a partir do período aí de 4 dias que esse paciente não se alimenta, já é um processo clínico que precisa de atenção para que esse paciente não comece a perder peso, ter perda de massa magra, que vão comprometer ali toda a recuperação e a resposta desse paciente frente ao tratamento. E como você mesmo já comentou, né, muitas vezes o paciente ele já chega, né, na clínica veterinária se recusando a comer de forma espontânea. Né? Então, aí nesses casos, né, quando tem aí 3, 4 dias que não está se alimentando, alimentação forçada, né, ou assistida, como a gente também tem costume de falar, ela tem que ser uma opção. Né? Então, na sua opinião, Nayara, por que a via enteral ela deve ser a primeira escolha quando o trato gastrointestinal está funcional? Porque as células do intestino, ali os enterócitos e os colonócitos, eles funcionam de uma forma um pouco diferente das demais células do corpo. Então, quando a gente fala dos enterócitos, que são as células ali do intestino delgado, 50% da energia dessas células, elas são provenientes da presença do alimento que está dentro do lumen intestinal. E os outros 50% elas obtêm através da corrente sanguínea. Já as células dos colonócitos, né, os colonócitos que são as células do intestino grosso, 70% da energia dessas células, elas são provenientes da presença de alimento dentro desse lumen intestinal. E só 30% proveniente da corrente sanguínea. Então, se esse paciente não está recebendo uma alimentação ali por via oral, por exemplo, uma boa parte da energia dessas células intestinais elas já não estão sendo recebidas, digamos assim. Então, a gente já começa a ter um prejuízo na viabilidade dessas vilosidades intestinais que vão acabar prejudicando a absorção dos nutrientes, a ação do sistema imunológico. Então, por isso que sempre que possível, a gente opta por manter a alimentação por via oral ou via parenteral. Via enteral, na verdade. E como que a gente, né, explica assim para os nossos ouvintes, como que a gente vai decidir entre a alimentação oral assistida, a colocação de sonda, ou mesmo a nutrição parenteral, né, a via endovenosa. Então, qual que é o processo que a gente decide? Não, aconteceu isso, agora eu mudei todo o meu protocolo. Então, a gente vai optar, primeiramente, pela alimentação assistida, que aí a gente precisa diferenciar um pouquinho uma alimentação assistida de uma alimentação forçada. Quando a gente fala da alimentação assistida, a gente está falando daquele paciente que ele não tem um interesse em se alimentar ali sozinho, mas que se a gente bater, de repente, essa alimentação e fazer numa seringa na boca, esse paciente vai permitir que essa alimentação seja ofertada
sem ficar virando a cara, sem tentar morder, sem ficar se debatendo. Então, quando o paciente permite que a alimentação seja feita de forma assistida, a gente pode fazer a alimentação dessa maneira. Quando a gente tem um paciente onde ele não permite que essa alimentação seja feita assistida de uma forma tranquila, então é aquele paciente que às vezes precisa de 3 pessoas para segurar, para colocar a seringa no canto da boca, para forçar, esse paciente a gente já deve optar pelo uso de uma sonda, seja ela nasogástrica, nasoesofágica, aesofágica, porque senão esse paciente ele vai ter o risco de repente, aspirar essa alimentação, fazer uma pneumonia aspirativa e aí a gente vai ter um prejuízo, aí, uma piora na situação clínica dele. Então, quando o paciente não permite uma alimentação assistida de forma tranquila, a gente opta pelo uso da sonda. E a via parenteral, né, que é a via endovenosa, a gente vai optar por essa via quando a gente tem um paciente que o trato gastrointestinal dele, de repente, não está funcional. Então, é um paciente que está com uma estase gástrica, ele está com uma hipomotilidade, ele está com algum quadro obstrutivo ali, de repente, que pode ser um tumor ou algo do tipo que não está permitindo que esse alimento seja feito por via oral, a gente acaba optando pela via parenteral para que as outras células do corpo, né, os demais órgãos, continuem recebendo energia de forma adequada. Bom, e aí você já quase respondeu uma pergunta, uma dúvida, né, que também os nossos ouvintes, né, mandaram aqui para a gente, que seriam em quais outras situações, que você já falou aí algumas delas, né, a nutrição parenteral ela é realmente indicada, né? Então, por exemplo, vômito, o animal em coma, né, também a gente sabe que são algumas situações. Então, você pode citar mais? A 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia acontece de 27 a 31 de julho de 2026 na Universidade Federal de Lavras, um festival de ciência e tecnologia na produção animal, que combina programação técnico-científica, feira agrotecnológica e festival gastronômico e cultural. Acesse sbz.org.br/reunião 2026 e se inscreva. Mas seriam basicamente essas, né? O animal em coma, onde a gente não consegue fazer uma alimentação ali por via oral. Animal que às vezes está fazendo uso de vasopressores, por exemplo, onde a motilidade ela está absurdamente reduzida, ou o animal está com uma estase gástrica. Situações onde tem, né, que a gente já citou, está obstruído, tem algum tumor que está obstruindo a passagem, enfim, situações onde o trato gastrointestinal mesmo não está viável, não está podendo ser utilizado. Então, a gente opta pela utilização da via parenteral, mas é importante a gente ter a ciência de que essa alimentação por via parenteral, ela acaba não mantendo a vilosidade intestinal ali viável, porque a gente não vai ter presença de alimento dentro desse lumen. Então, ela é uma via de alimentação que a gente escolhe assim mais em últimos casos mesmo, para a gente manter aí as demais células do corpo, digamos assim, nutridas, né, recebendo energia. E ela também tem várias limitações, né? Você pode falar um pouquinho das limitações? Bom, essas limitações que elas podem acontecer aí nessa via parenteral é que esse animal ele precisa ser muito bem assistido com relação à viabilidade mesmo da via ali endovenosa, né, onde esse animal está recebendo esse alimento, por conta da questão de concentração mesmo de nutrientes dentro dessa fórmula. A gente pode acabar predispondo esse animal a ter flebites, que é a inflamação ali, né, dessas veias. A gente pode acabar, por exemplo, se ocorrer um extravasamento, esse animal apresentar uma necrose na região. Então, é uma via de alimentação que ela precisa ser muito bem formulada e esse animal precisa ser muito bem assistido para que essas possíveis intercorrências não aconteçam. E a gente sabe, Mayara, que o paciente internado, né, eu falo que ele é uma caixinha de surpresas, né? Principalmente em algumas situações, assim, sepse, queimadura, o animal politraumatizado, né? O animal acabou de ser atropelado.
E aí a gente pensando nisso, né, tem diferença entre o paciente crítico hipermetabólico e o paciente internado estável quanto à meta calórica, proteína e progressão da dieta? Tem muita diferença, porque muitas vezes esse paciente que ele está num estado mais crítico, pode ser aquele paciente que está com uma pressão arterial muito baixa, né, está com uma hipotensão, aquele paciente que está com uma anemia muito importante. Muitas vezes essas duas situações juntas, né, estão ocasionando ali uma estase gástrica, uma hipomotilidade, o paciente que está muito desidratado, está em coma. São situações onde o trato gastrointestinal ele não está trabalhando, funcionando de uma forma adequada. Então, a digestão, o aproveitamento dos nutrientes também não estão sendo feitos de forma adequada. E aí, nesses casos, esses pacientes, eles acabam sendo até intolerantes com relação à alimentação. Então, nesses casos, a gente precisa pensar que o aporte calórico, o aporte de nutrientes, ele precisa ser feito, mas ele precisa ser introduzido de uma forma muito lenta, de uma forma muito gradual. Então, nesses casos, a gente nunca vai optar por entrar com 100%, por exemplo, da necessidade de calorias, de nutrientes que esse paciente necessita. Então, muitas vezes a gente vai optar por entrar com 20% da necessidade calórica desse paciente, ou às vezes até menos. E a gente vai manter essa porcentagem mais baixa, às vezes por 2, 3 dias, até esse paciente começar a ter uma melhora clínica. E aí a gente vai observando a tolerância dele para que a gente consiga ir aumentando essa necessidade de forma bem gradual ao longo dos dias. Enquanto que aquele paciente que já entra numa internação estando estável, né, digamos assim, então é aquele paciente que ele está ativo, ele não tem uma anemia grave, ele está clinicamente estável, a gente já consegue entrar às vezes com 100% dessa necessidade de calorias, de nutrientes que esse paciente necessita, e aí a gente pode trabalhar de uma forma individualizada, digamos assim, fracionando um pouco mais ao longo do dia, mas essa principal diferença é o paciente que está estável, ele tolera, na grande maioria das vezes, 100% da necessidade energética de repouso ali que a gente fala, e esse paciente mais crítico, muitas vezes ele está com uma intolerância ao volume, a quantidade de alimento, então a gente precisa entrar com uma porcentagem bem mais baixa para evitar que o alimento seja um dos fatores que vai ocasionar uma piora clínica. Porque, né, se esse paciente tiver com uma estase gástrica ou uma hipomotilidade, a gente pode acabar causando ali, depende do tamanho, às vezes uma torção, um vômito e esse animal aspirar esse vômito. Então, são situações que a gente precisa estar bem atento na hora de introduzir uma alimentação. E essa questão também, né, da diminuição, né, da quantidade de calorias por dia, isso também acontece na nutrição parenteral, né? Exato. É uma das coisas que a gente sempre tem que avaliar. Então, a nutrição parenteral, não dá para a gente entrar com 100%, né, dela. Então, geralmente a gente entra com 25%, 30%, né, vai aumentando aí Exatamente. ao longo dos dias, né, de internação. E aí, você comentou, né, seguindo nessa linha do paciente que está há mais de 3 dias sem se alimentar, e aí o nutricionista ele precisa introduzir essa alimentação de forma gradual. Então, como você já comentou na resposta anterior, né, faz ali por volta de 20, 25, até 30%, mantém isso em 2 dias e depois vai melhorando, aumentando a quantidade de alimentos, né, espaçando mais às vezes. E aí, no caso do paciente internado, quais que seriam os parâmetros que o veterinário ele deve monitorar diariamente para esse paciente que a gente está introduzindo essa alimentação de forma gradual? Essa é uma pergunta muito boa, porque muitas vezes isso acaba passando e os pacientes acabam não sendo monitorados com relação a esses fatores. E aqui eu vou colocar um ponto principal assim, de atenção, que são aqueles pacientes, principalmente que estão com sonda, principalmente a sonda a nasosofágica, a sonda gástrica, porque o que acontece?
Muitas vezes esses pacientes, como a alimentação está sendo feita por via de tubo, muitos profissionais acabam não conseguindo ter um parâmetro adequado da tolerância desse paciente com relação à quantidade de alimento que está sendo feita. Então, no momento da oferta desse alimento, é importante se atentar se esse animal está apresentando náusea, se esse animal está tendendo a ficar desconfortável, então se ele está salivando muito, se é aquele paciente que está lambendo muito o ar, se ele está apresentando desconforto mesmo, se a barriga está ficando muito distendida no momento que esse alimento está sendo ofertado. Tomar cuidado com a velocidade que esse alimento é ofertado também. Em situações onde os hospitais apresentam o FAST, né, que é aquele ultrassom que fica dentro da internação, se é um animal que está de sonda e está um pouco mais crítico, passar o FAST pelo menos uma vez por dia para ver se esse paciente não está apresentando uma distensão gástrica, se a motilidade dele está adequada, se esse animal não está apresentando vômito logo após ou um período após a alimentação, se não está apresentando diarreia. Então, são situações que precisam ser monitoradas diariamente e, dependendo do paciente, a cada alimentação, principalmente gato. Então, ver como que esse paciente está reagindo, se ele não está nauseando, se ele não está salivando muito, se ele não está apresentando desconforto, excesso de gases, porque são situações que podem dizer, né, para o profissional que de repente vai precisar reduzir essa porcentagem dessa necessidade energética que esse paciente está recebendo, ou se a gente pode aumentar, se a gente vai ter que suspender de repente a alimentação aí por um período, no caso de uma estase, por exemplo. Então, são situações que precisam ser monitoradas aí quase que diariamente, dependendo da situação clínica do paciente em toda a refeição. E ficou claro, Mayara, aí, pela sua primeira resposta, né, sobre a importância, né, do paciente chegar bem nutrido, né, a importância de estar com score de condição corporal ideal, né, e níveis de massa muscular, né, massa magra também adequados. Então, a gente observa que esses pacientes que chegam na internação dessa forma, né, eles têm uma maior taxa de sucesso, tanto de alta quanto nos tratamentos medicamentosos, né? Então, isso daí é muito claro. Então, você podia explicar para a gente como que a nutrição vai influenciar nesses processos? Por exemplo, a cicatrização, o paciente que acabou de fazer uma cirurgia extensa, aquele paciente que imunocomprometido. Então, assim, porque o paciente que está bem nutrido, score de condição corporal ideal, ele está ok. Mas aqueles que já chegam assim mais debilitados, né, como que a nutrição ela pode, né, influenciar nesse tempo de internação, no tempo de recuperação desse paciente? Bom, hoje a gente já sabe que uma musculatura bem preservada, bem desenvolvida ali, ela é um dos fatores que determinam se o paciente ele vai ter uma sobrevida e um sucesso no tratamento, uma longevidade, ou se é um paciente que vai viver menos. E por que isso acontece? Hoje a gente já sabe que a musculatura ela produz ali metabólitos que ajudam tanto na questão da microbiota intestinal, auxilia aí com uma reserva de aminoácidos para o sistema imunológico, para a produção de hormônios, produção de enzimas. Então, a nutrição, ela vai auxiliar de uma forma extremamente positiva, né, na evolução desses pacientes, porque é através dela que o paciente vai receber todos os nutrientes necessários, então aminoácidos, vitaminas, minerais, ácidos graxos, que vão servir como fonte de energia para as demais células do corpo trabalharem de forma adequada para que os órgãos do sistema imunológico consigam reagir de uma forma adequada frente aos tratamentos medicamentosos, processos de cicatrização, que acaba necessitando ali de um aporte de aminoácidos, de cálcio, de minerais de uma forma mais expressiva, e também para a manutenção ali das vilosidades intestinais, da microbiota intestinal e, consequentemente, do sistema imunológico. Porque hoje a gente já tem o conhecimento que cerca de 80% aí do sistema imunológico está presente lá no intestino.
Então, se a gente não tem viabilidade dessas células intestinais que são mantidas através da presença de alimento dentro desse lúmen, a gente já não consegue ter uma absorção adequada dos nutrientes, a gente corre o risco desse paciente ter uma translocação bacteriana aí durante o processo de tratamento, de internação, que são questões que vão interferir de forma muito negativa na recuperação. Então, a nutrição, ela ajuda dessas duas formas, na manutenção ali da velocidade das células intestinais, manutenção de sistema imunológico e também no fornecimento do aporte aí de nutrientes, minerais e vitaminas para que as células do corpo consigam funcionar de forma adequada frente a uma resposta clínica aí do tratamento. E agora, Mayara, assim, falando bastante sobre a sua rotina prática, né? A sua rotina dentro de clínicas e hospitais, né, que você atende aí na sua região. Então, eu queria saber, dentro da sua opinião, dentro do que você vê, quais são os principais erros, ou seriam os erros mais comuns que ainda acontecem no manejo nutricional desse paciente internado? Um dos principais erros que acontece é não ter uma triagem nutricional precoce no momento que esse animal está entrando na internação. Então, um ponto aqui muito importante, principalmente é o caso dos gatos, né? Que a gente sabe do risco desse animal desenvolver uma lipidose por conta de períodos muito longos de jejum, de anorexia. E um dos principais erros que eu vejo e falhas é de não ter essa triagem nutricional antes desse animal entrar na internação. Então, esse animal chegou, quantos dias ele está sem se alimentar? Ele estava comendo em casa, ele estava apresentando vômito, ele estava apresentando diarreia. Como é que estava essa nutrição desse paciente? Muitas vezes essa informação ela acaba sendo inexistente nesses primeiros momentos. Um outro ponto é não ter definições e metas nutricionais para esses pacientes dentro da internação. Então, quanto tempo a gente vai ficar esperando para a gente ver se vai ser necessário passar uma sonda? Quanto tempo a gente vai ficar esperando até esse animal começar a perder peso, esse animal começar a ter uma perda de massa magra, começar a ter um comprometimento de sistema imunológico? Então, isso acaba casando ali com o timing mesmo ideal do início da alimentação. Então, será que esse paciente que já está 3, 4 dias sem se alimentar em casa, será que a gente tem tempo ainda de, com o orexígeno, ver se ele vai começar a se alimentar? Ou será que a gente já precisa passar uma sonda? Então, essas são questões que ainda são muito falhas dentro de uma internação. E, por último, eu acredito que seja um protocolo de monitorização mais individualizado conforme a doença de base desse paciente. Então, é um animal que está com uma pancreatite aguda. Qual o alimento mais adequado para a gente introduzir para ele nesse momento que não vai causar uma piora nesse quadro clínico dessa pancreatite? Muitas vezes o paciente está 3, 4 dias sem comer, chega numa internação com uma pancreatite aguda de repente, e aí o alimento introduzido são aqueles alimentos hipercalóricos, que não são os mais adequados nesse momento por conta dessa pancreatite. Então, isso também é uma questão que acaba sendo muito falha ainda nas internações com relação a esse cuidado nutricional do paciente. Mayara, ainda, né, seguindo nos seus atendimentos, teria como se você lembra agora, assim, meio que, né, de última hora, de algum caso onde você detectou o erro, né, e aí você conseguiu fazer a correção ainda em tempo hábil? Você lembra, assim, de algum caso, só para você citar aqui para a gente? Nossa, teve uma situação que era de um bulldog, que ele chegou na internação, ele estava relativamente estável, mas ele precisou fazer uma cirurgia na coluna, então ele era um paciente que ele não estava se movimentando ali, ele estava bem prostrado por conta da cirurgia em si. E durante a alimentação dele, ele permitia que a alimentação fosse feita de forma assistida, então a alimentação foi sendo feita,
Só que esse paciente, ele não estava defecando por conta da cirurgia ali na coluna que ele fez, então ele precisava ser estimulado. E eu comecei a reparar que o abdômen dele estava ficando muito distendido desde do dia que ele chegou. E eu comecei a ver, eu falei, gente, não tá normal, isso não tá legal. E quando a gente foi fazer um teste, ele tava com uma distensão ali abdominal, estomacal absurda. Ele tava com uma motilidade muito reduzida, muito provavelmente por conta de processo anestésico durante a cirurgia, uso de medicamentos muito fortes para dor, não estava se movimentando. Então, foi uma situação clínica onde a gente conseguiu intervir ali, achar, né, essa questão que estava acontecendo antes desse animal de repente começar a apresentar vômitos ali de forma, né, aguda ali, repentina, e correr o risco de repente esse paciente aspirar esse vômito por conta do excesso. Então foi uma situação que foi algo que ligou um alerta, que gerou um alerta, principalmente nessa questão de ir monitorando o paciente com relação aos sinais que ele está apresentando, questões físicas mesmo, né? Ver se esse paciente está defecando, se não está, se está com diarreia, porque são situações que poderiam, de repente, ter causado aí uma piora clínica dele, caso esse paciente vomitasse e aspirasse esse vômito, de repente. Porque ele estava bem imóvel, né? Ele só ficava deitado, praticamente. Então, era algo que poderia aí ter causado uma piora na situação clínica dele. E ainda, né, porque agora eu fiquei bem curiosa sobre o seu atendimento, né, dentro de hospitais. Então, assim, quando você é chamada, né, requisitada para ir num hospital, aí geralmente, assim, no hospital, na clínica, não tem só um paciente, né? Uhum. Então, tem vários pacientes ali que estão ali, que vão necessitar. Como que é cobrado isso, Mayara? O dono, o proprietário do estabelecimento, ele te cobra pela visita, quer dizer, te paga pela visita, ou por animal que você termina auxiliando no manejo nutricional? Geralmente, esse trabalho ele é feito de uma forma assim, que o dono da clínica, por exemplo, do hospital, ele chama para a gente meio que fazer meio que um treinamento com o pessoal da internação. Então, explicar para eles todos esses cuidados que precisam ser feitos, os pontos de atenção, né, que a gente comentou aqui no podcast, que precisam ser levados em consideração de acordo com cada paciente. Eu ensino como fazer o cálculo, né, da necessidade energética basal desse paciente, ou de repouso, enfim, que tem as duas nomenclaturas, em quais situações que a gente vai escolher entrar com essa porcentagem de uma forma reduzida, aí com 20 ou até menos. E aí situações pontuais onde a gente precisa ter essa atenção maior. Então, pacientes que estão de sonda, fazer uma alimentação de forma lenta e observando como que esse animal reage, principalmente gatos, né, que eles são pacientes que demoram mais para demonstrar aí que está acontecendo alguma coisa de errado. Então, geralmente é através desses treinamentos que são feitos para a internação frente a esses cuidados nutricionais. Ou tem a opção também, onde o hospital, né, eles pagam um valor por mês, por exemplo, e eu fico disponível para estar tirando dúvidas do pessoal da internação frente a alguns casos mais complicados. Então, eles mandam, né, o caso clínico, exames, né, como que o paciente estava antes de entrar na internação, e aí eu vou auxiliando como seguir com a nutrição desse paciente a partir do momento que ele entra aí na internação. Então, ou seja, né, esse primeiro caso que você comentou aí, né, que você faz treinamento, então é mais um serviço de consultoria, né, pelo que eu Exato. entendi. Então, um serviço de consultoria, e aí, para alguns outros casos, seria, né, para o paciente ou então para o hospital, né? Exatamente. Então, assim, então é mais um serviço de consultoria. Bem, é legal, porque muitas vezes as pessoas ficam curiosas em saber, né, como cobrar, né, como que é Uhum. feito, porque tem vários, essa parte, né, da nutrição do paciente hospitalizado, ela está crescendo cada dia mais, né? O clínico está entendendo da importância, né, de ter um auxiliar aí na questão da nutrição desses pacientes. Então, muitas vezes a pessoa
está escutando aqui essa nossa entrevista de hoje, quer começar um serviço para pacientes hospitalizados, mas não sabe como cobrar. Então, é uma curiosidade que eu tinha, né, que um dia eu falei, bom, um dia quando eu estiver falando com alguém do nutrição do paciente hospitalizado, eu vou fazer essa pergunta. E aí, assim, também eu já atuei, né, em um hospital aqui na região onde eu moro, onde eu era contratada do hospital e eu ficava lá por um período aí de 3 horas por dia, e aí eu revia todo o histórico clínico de todos os pacientes dentro da internação, e aí eu determinava qual o alimento, né, a quantidade, enfim, mais adequada de acordo com cada paciente. E aí todos os dias eu ia revendo essas prescrições de acordo com a resposta do paciente. Então, tem essa possibilidade também, que é uma opção que eu acredito que a maioria dos hospitais que tenham alguém responsável trabalhe dessa forma. E então, tem essas várias maneiras aí que a gente pode estar atuando dentro de um hospital com essa parte nutricional. E hoje, assim, aí já saindo um pouco aí dessa parte mais prática sua, né, dentro, né, de tudo isso que você falou, né, de toda a sua experiência desde 2019, né, que eu entendi que você está nessa área da nutrição, que temas que você acha que mais merecem atenção hoje, né, e o que mais poderia ser feito no futuro sobre o tema nutrição hospitalar? Olha, eu acho que é basicamente o que eu comentei anteriormente, é o profissional saber identificar o time correto para entrar com uma alimentação e qual é a alimentação adequada, a quantidade desse alimento, né, a porcentagem ali das calorias que esse animal precisa receber frente à situação clínica atual. Então, são esses pontos de atenção que podem auxiliar ou prejudicar, na falta deles, a recuperação aí clínica desses pacientes, visto que tem estudos aí até do Aulus, do Bruneto, onde falam, né, que a nutrição precoce ela pode reduzir aí até 2 dias dentro de uma internação. Isso. Então, a gente está falando de 2 dias que esse paciente, de repente, poderia contrair uma doença viral, contrair uma infecção, uma sepse por conta de uma bactéria. Então, são situações que podem auxiliar muito ou prejudicar muito a recuperação aí do animal por conta desse erro, desse timing na hora de iniciar a alimentação. Maiara, já seguindo aqui para os nossos, né, finalmente da nossa entrevista de hoje. Você contou um caso de sucesso, né, que foi desse bulldoguinho francês que estava lá internado. Então, conta para nós, né, eu gosto sempre, né, de mostrar para o nosso ouvinte que nem tudo são flores e que no caminho a gente encontra espinhos também. Né? Tem umas pedrinhas que a gente tem que, né, retirar elas do caminho. Então, conta pra gente um caso de insucesso que te marcou. Olha, foi um caso que eu nunca esqueço e que foram essas 2 pacientes que foram responsáveis por me fazer focar e estudar mais na importância da nutrição. Isso já faz um bom tempo, eu acho que foi 2020, 2021, que eu trabalhava numa clínica e a gente recebeu 2 pitbull filhotes que elas estavam com parvovirose. Então, elas estavam naquela situação clínica, daquele vômito intenso, aquela diarreia terrível. E essas pacientes, elas ficaram internadas 6 dias com a gente na internação. E elas ficaram 6 dias sem se alimentar. Porque elas não aceitavam alimentação espontânea, elas olhavam para o alimento e elas já apresentavam aquela náusea, aquela mímica de vômito. Naquela época, eu ainda não tinha experiência de passar uma sonda, de fazer uma sonda. E então, essas pacientes, elas ficaram 6 dias numa internação sem alimentação. A gente tentava fazer alimentação forçada, elas cuspiam tudo, não ingeriam. Então, a gente perdeu essas 2 pacientes porque elas acabaram tendo sinomose também, provavelmente elas já estavam e a gente só
diagnosticou depois, e aí a gente acabou perdendo. Essas 2 pacientes, elas perderam peso de forma absurda. Quando elas faleceram, elas estavam ali caquéticas já, simplesmente porque a gente não soube ter esse time da hora, que seria o recomendado passar uma sonda, de tentar iniciar uma alimentação mesmo com aquela diarreia intensa. Então a gente ainda tinha muito a ideia de, não, se o animal está com diarreia, a gente espera passar a diarreia para depois alimentar. Então esse foi um caso assim que me marcou demais e que foi um dos responsáveis por eu olhar e falar, não, a nutrição ela não pode ser um fator que a gente tem que ficar esperando o animal demonstrar interesse em se alimentar. A gente precisa trabalhar antes desse animal começar a ter uma perda de massa magra, começar a ter uma piora clínica, para a gente tentar evitar de chegar, né, nesse nível dessa piora e, consequentemente, aí o animal vira óbito, dependendo da situação clínica que ele apresenta. Não, você citou um caso de parvo, e você estava falando, eu lembrei também de um caso, né, numa ninhada que eu atendi há muitos anos atrás, sei lá, uns 12 anos atrás, era uma ninhada de Golden Retriever, né, e eram 4 filhotes, e infelizmente a gente conseguiu salvar, acho que também 2. E 2 ficaram muito ruins mesmo. Quando ele veio a óbito, aí eu tive a curiosidade de fazer a necrópsia, né? Era o caso confirmado de parvo, e eu fiquei, assim, chocada. Lógico que eu sei que a parvovirose, ela causa, assim, uma diminuição nas velocidades, assim, tremenda. Mas acredito que também, pela falta da alimentação, o intestino dela estava liso, né? A parte interna estava totalmente liso. Então, assim, ou seja, não absorvia nada. Naquele momento, né, no final, do estágio final de vida delas, nem se a gente desse a alimentação enteral, não ia absorver nada, não tinha velocidade nenhuma. Então, eu não sei se você já teve essa curiosidade, se você já viu, né, casos de parvovirose. Então, sim, é chocante, né? Chocante. Então, por isso que nesses casos, né, é sempre bom, mesmo que o animal tenha vômito, tem náusea, é sempre bom a gente estar sempre fazendo, né, a alimentação, né, por via sonda, para nutrir, né, os enterócitos, porque eles se acabam, assim, que é uma coisa, assim, chocante mesmo. É terrível. Tá? E assim, mesmo que o paciente que a gente fale, a gente vai entrar com 12% da NER desse animal, não tem problema, ele vai estar subnutrido? Ele vai, mas vamos manter a viabilidade ali, né, dos enterócitos, dos colonócitos. E aí, interessante também estar associando junto nesse cuidado nutricional uma atenção específica ali para a microbiota. Então, fazer uso de probióticos, de repente, dar uma atenção especial para esse intestino, porque ele é um dos órgãos chaves que vão ser os responsáveis ali pela recuperação desse paciente. Então, são detalhes também que podem ser levados em consideração aí dentro de uma internação. Não, a internação, o paciente é uma caixa de surpresas e a internação em si também. A gente encontra de tudo. Exatamente. Bom, gente, nós chegamos ao fim, né, de mais um episódio. Maiara, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e sua experiência sobre esse assunto, né, que é um assunto que a gente já falou, mas é sempre tão importante quanto, por exemplo, falar de obesidade, né? Então, a nutrição hospitalizada é um assunto que sempre a gente vai trazer de volta, né? Porque tem muitas dúvidas, né? Tem muitos, cada caso é um caso, então, assim, chega a ser divertido para a gente falar sobre esse assunto. Então, hoje foi um privilégio a gente ter você aqui, né? Uma pessoa de bastante experiência. E é isso, pessoal. Sigam o Pet Food Podcast nas redes sociais e fiquem por dentro dos principais assuntos do mundo do Pet Food. Até o próximo episódio. Até!